Estamos aqui na luta, né? Esse daqui eu já passei a gema de ovo para poder ir pro forno. E já coloquei outra remessa no forno. Estamos por aqui também assando esses. E já tem um bolo ali também feito. Aqui tem mais salgado assando. Eu ia derrubando o celular. Já assado fica assim, meus amores, ó. Essa maravilha, sequinho, olha. Maravilha, ó. Você comeria meu salgado? Diga aí.